Olá, olá! Hoje eu vou conversar sobre um dos principais parceiros de trabalho que eu tenho, o médico ou a médica psiquiatra. Eles são os parceirões mesmo, e eu vejo que assim como a psicoterapia, a psiquiatria ainda sofre com muitos preconceitos, e isso faz com que muitas pessoas deixem de se beneficiar de um tratamento que poderia ajudar demais a elas. Tem muita coisa para te contar por aqui. Quando faz sentido encaminhar para o psiquiatra, dar uma força no acompanhamento da pessoa que já está em terapia, quais são os objetivos do tratamento psiquiátrico, como isso se entrelaça com o que é feito na terapia, por que os psicofármacos não são um bicho de sete cabeças e sobre como você pode pensar na medicação como sendo um movimento de aprender a andar de bicicleta, por exemplo. A única coisa que eu vou te pedir para a gente conversar sobre tudo isso é você se inscrever aqui no canal. Já se inscreveu? Ótimo! Então vamos começar a nossa conversa. Começando do começo, quando faz sentido encaminhar o cliente de terapia para se tornar também um paciente da psiquiatria? Geralmente eu recebo as pessoas que estão interessadas na terapia, faço uma primeira sessão em que eu avalio quais são as principais e primeiras demandas dessa pessoa. Eu digo primeiras porque terapia é algo muito dinâmico e no decorrer das sessões a gente pode descobrir que há mais demandas do que a pessoa percebia ou pontos que são mais profundos. A gente pode inclusive descobrir várias interações entre as principais demandas da pessoa. Enfim, 1 milhão de possibilidades. Nessa primeira sessão, que eu costumo chamar de entrevista inicial, já vou ter uma noção do nível de estabilidade desse possível cliente que está chegando no meu consultório. Pessoas que estão bastante instáveis, que estão com sintomas muito aparentes de desajuste na vida delas, sejam sintomas depressivos, ansiosos ou até de outro caráter, né? Pessoas que estão com sofrimento intenso. Eu já encaminho para os médicos parceiros ou incentivo que a pessoa volte no médico que já atendeu antes ou que ela já conhece por alguma outra indicação. Aqui eu acho importante dizer que eu, como psicóloga, gosto muito quando meu ou minha cliente pode se consultar com alguns dos meus parceiros, porque são médicos com quem eu já tenho um diálogo aberto. Eu peço autorização ao cliente para conversar abertamente com o psiquiatra da escolha dele, sendo meu parceiro ou não, porque essa conversa entre profissionais é muito benéfica no sentido da integração de diferentes esforços que tem como objetivo melhorar a vida daquela pessoa. Em uma conversa entre mim e a psiquiatra, eu posso entender melhor qual é o plano de tratamento medicamentoso, quais são as melhoras dos sintomas que são esperadas, e eu posso informar se do ponto de vista comportamental a pessoa está conseguindo desempenhar mudanças importantes para ela. É realmente muito produtiva essa união de esforços. Bom, mas eu te disse que na entrevista inicial eu já faço essa avaliação, se encaminho ou não. Na maioria das vezes eu não faço o encaminhamento já nessa primeira entrevista. Então, se a pessoa não tiver numa situação nenhuma assim de risco, de sofrimento muito intenso, com sintomas muito aflorados, é legal esperar algumas semanas para que eu conheça o ritmo de desenvolvimento dela. Um parêntese aqui. Talvez você esteja achando estranho eu chamar de cliente. Eu vou dar uma breve explicação. Eu trabalho com a abordagem analítico-comportamental. Não tem problema chamar de paciente se você preferir assim. Mas na minha abordagem, a gente acredita na autonomia e responsabilidade da pessoa sobre a própria vida e no nosso trabalho de terapeuta como sendo uma parceria produtiva para que a pessoa atinja seu próprio desenvolvimento pessoal. O termo paciente, ele vem do modelo médico e a gente se diferencia do modelo médico porque o que a psicóloga ou o psicólogo faz é outra coisa. Mas voltando, se não tem nada urgente para ser resolvido com medicação, eu prefiro esperar para conhecer o ritmo de desenvolvimento da pessoa e talvez lá na frente recomendar uma consulta com o psiquiatra se precisar. O que eu vou observar para saber se está na hora de recomendar ou se não precisa, enquanto eu busco conhecer o ritmo da pessoa? Eu vou observar se as nossas intervenções fazem efeito, se o que é proposto em terapia de fato produz melhorias na vida do ou da cliente e até mesmo se a pessoa dá conta de fazer o que é proposto nas sessões. Se a partir das nossas intervenções quase nada muda, se eu percebo que toda hora o cliente bate em um muro e não consegue continuar,
é sinal de que alguma coisa que talvez seja de caráter fisiológico está produzindo esse muro. Quando eu falo disso, já estou entrando em mais uma parte do tema, né? Que são assim, quais são os objetivos do tratamento psiquiátrico e como isso se entrelaça com o que é feito na terapia. O tratamento psiquiátrico visa diminuir e estabilizar a ocorrência de sintomas ansiosos, depressivos, psicóticos e por aí vai. Eu adoro os exemplos, vocês sabem disso, então deixa eu explicar esse emaranhado de coisa que eu acabei de falar com um exemplo prático. Imagina uma pessoa que ela tem uma dificuldade intensa de socialização, que morre de medo de falar em público, que tem uma vergonha muito significativa de fazer coisas que a gente considera, entre aspas, aí, normais no dia a dia, como comer em público, escrever com outras pessoas olhando. Essa pessoa tem realmente muito medo do olhar do outro a ponto de paralisar. Uma intervenção comportamental comum para iniciar seria incentivar essa pessoa a se expor a situações controladas de socialização, respeitando a dificuldade que ela tem hoje, ou seja, com o nível de desafio que seja tolerável. Mas se a pessoa tem um medo tão grande de se expor a situações sociais que tudo o que ela faz é evitar essas exposições, talvez a gente só consiga romper essa barreira com medicações próprias bem escolhidas pela psiquiatra. Depois que o medicamento rompe a barreira, é quando a terapia entra com essas aprendizagens. Outro ponto que eu queria passar com vocês é por que os psicofármacos não são um bicho de 7 cabeças. Aqui no canal a gente já tem um vídeo tirando as principais dúvidas sobre os psicofármacos, que são as medicações psiquiátricas. A médica psiquiatra Isabela Henriques, que é minha parceira, respondeu a um monte de dúvidas. É só clicar por aqui para ver. O que eu costumo dizer para os clientes encaminhados é que com a inclusão e acompanhamento da medicação pela área da psiquiatria, nós vamos buscar estabilizar efeitos fisiológicos, diminuir e estabilizar os sintomas que possam estar atrapalhando ou causando sofrimento, para que a partir dessa estabilidade, essa pessoa consiga trabalhar os aspectos comportamentais para se desenvolver. Essa é a parte em que a terapia entra em cena. Não adianta só medicar, porque isso seria apenas mascarar os sintomas sem ensinar novas maneiras de viver melhor. E não adianta só a terapia nos casos em que a psiquiatria é recomendada, porque a pessoa não vai ter estabilidade suficiente para conseguir promover mudanças, adaptações ou melhorias na própria vida. Existe muito preconceito com as medicações. Medo de ficar dependente, de nunca mais poder parar de tomar, de ser coisa de doido, de que tomar remédio significa que seu caso é muito grave, de que você vai ganhar peso. A gente responde essas principais dúvidas e colocações no vídeo que eu indiquei agora mesmo. O que eu gostaria que você soubesse agora é que o psicofármaco bem utilizado, com acompanhamento regular do seu médico, é uma arma poderosa para você ficar bem. E é seguro, mas desde que você respeite esse acompanhamento próximo com o psiquiatra. E por último, eu queria fazer uma analogia para quem ainda tem medo da medicação, do psicofármaco. Começar um acompanhamento psiquiátrico é como aprender a andar de bicicleta. Isso é uma coisa que eu falo assim muito mesmo com os meus clientes. No início, quando você ainda não sabe andar de bicicleta, provavelmente você vai colocar rodinha para evitar cair. A medicação fez esse papel das rodinhas e a terapia é o movimento de andar de bicicleta. Com o tempo, conforme o seu quadro médico permitir, você vai tirar uma rodinha e vai andar com uma só, para testar seu equilíbrio em uma situação mais desafiadora, mas que já existe uma pressuposição de que você está melhor no comportamento de andar de bicicleta. Quando remove uma rodinha, é o momento em que começou o desmame da medicação. Mas lembrando que em casos mais crônicos, a medicação pode ser recomendada por um período muito mais longo do que o convencional para cada tipo de tratamento. Com o decorrer do tempo e das percepções de melhora, a outra rodinha vai ser removida, ou seja, você já vai poder interromper o uso do psicofármaco a partir de uma recomendação médica. Vai ser interessante continuar com a terapia por mais um tempo para continuar checando se você continua andando de bicicleta sem muitos tombos, até que um dia faça sentido a alta da própria terapia. Eu conheço psicólogos e psicólogas que não falam muito sobre o processo de alta porque partem da perspectiva de que sempre há algo mais a ser desenvolvido. Fato é que tirar cerca de 1 hora por semana com o objetivo de autocuidado, de olhar para você mesmo, é um investimento muito bom. Eu já dei alta a algumas pessoas
Algumas delas precisaram voltar tempos depois para tratarem de questões que reabriram por conta de eventos precipitantes ou estressantes, ou até que tiveram novas questões para trabalhar. E teve gente que nem precisou voltar até o momento. Então, para resumir nossa conversa de hoje, se sua psicóloga ou psicólogo te encaminhou para acompanhamento psiquiátrico, em primeiro lugar, entenda que é um cuidado adicional e importante. Você tem dúvidas? Essa indicação te assustou? Conversa com sua psicóloga ou psicólogo, põe para fora o que você está pensando, porque ela ou ele vai poder te ajudar explicando muitas coisas, indicando médicos de confiança que vão responder as questões mais técnicas sobre os psicofármacos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como um médico psiquiatra pode ajudar, como um tratamento se conecta com o outro, o psiquiátrico e o psicoterapêutico, ou se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, compartilha esse conteúdo. Comenta por aqui se você tem mais alguma dúvida e até o próximo vídeo.